Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Eu já preguei para muitas pessoas e às vezes eu queria que a pessoa logo entendesse e se convertesse, né? Mas depois de um tempo eu percebi que não é assim, né? Que nem todos vão entender. Às vezes até eu mesmo tem coisas na palavra de Deus que eu não entendo, mas eu estou em busca, né? Eu estou em busca de entender aquilo que Deus tem para me ensinar. Mas tem pessoas que não querem, realmente não querem nada com Deus, né? Ou às vezes querem saber de alguns pontos para divergência ou debater, né? Ou então para causar confusão e tumulto. Mas vamos ver o que diz aqui. Em Mateus capítulo 13, versículo 10, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Então, foi o que eu acabei de explicar. Alguém pode falar assim, mas como assim eles não podiam entender? Eles podiam entender sim, o problema é que eles não queriam entender, eles queriam causar problemas, eles não queriam entender para ser salvo, que mais na frente vai explicar. Então, Jesus fala: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Ou seja, não querem entender, querem causar confusão. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, veja só, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, ou seja, com a mente, e se convertam e sejam por mim curados e sejam por mim salvos. Então, as pessoas às vezes elas fecham os olhos, elas tapam os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, para não serem curados, não serem salvos. Às vezes querem servir a Jesus do seu modo, da maneira que lhe convém, né? E não é bem assim. Em toda casa tem regras e seguir a Cristo não é diferente, né? Em cidades também tem regras, no estado tem regras, no governo tem regra. Seguir a Deus também não é diferente. Ainda aqui no capítulo 13, versículo 19, diz assim: A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e destrói tudo o que foi pregado, o que foi colocado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, né? Veja só, tudo que é pregado para a pessoa, aí depois vem alguém no ouvido dela e destrói tudo aquilo que foi pregado para ela. E aqui no capítulo 12, versículo 38 diz assim: Alguns escribas e fariseus replicaram a Jesus: Mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Veja só, eles conheciam, eles eram mestres, eles eram escribas e fariseus. Eles conheciam, mas eles queriam causar problema. Jesus, porém, lhe respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Que Jonas ficou 3 dias, né, lá com a baleia, e Jesus também ficaria no seio da terra 3 dias. Mas aqui o interessante é que os escribas e os fariseus, eles tentavam a Jesus, né? Eles não queriam entender, eles queriam debater, né? Eles queriam causar confusão. Então, às vezes, não se preocupe se você pregar para alguém e ela não entender, né? E também não adianta ficar causando problema, procurando confusão, procurando explicar coisas, né? O que é de Deus recebe a palavra com bom grado. Amém?